Boa tarde a todos. É com alegria que nós começamos esse Table Topic sobre a proteção da marca no ambiente online, no 40º Congresso da BPI. Nós estamos aqui com os nossos convidados, o Dr. Douglas Reis. Dr. Douglas é diretor da Whirlpool SA, que é detentora das marcas Brastemp, Consul e KitchenAid no Brasil, com passagem pela Embraer e Grupo Boticário. O Douglas atualmente é responsável na Whirlpool pela diretoria de assuntos regulatórios e sustentabilidade para a América Latina. O Douglas hoje em dia é especialista em propriedade intelectual, com muitos anos de experiência em house, transferência de tecnologia, e atualmente ele faz mestrado profissional em direito econômico e social. A gente também está aqui com o Daniel Chaves. Daniel, que ele é vice-presidente da Red, que é empresa de tecnologia que provê solução para a proteção da propriedade intelectual no ambiente online. Nós queremos tirar a oportunidade para agradecer aos nossos palestrantes, por terem aceitado o convite. Nós queremos também agradecer a organização da BPI, a Érica, a Tatiana e todos os outros que trabalharam, nossos intérpretes que estão aqui também, estão trabalhando para que esse evento acontecesse. E a gente sabe que não é fácil, com muitos desafios, mas está tudo caminhando bem. E a gente quer agradecer também os nossos patrocinadores e, por fim, mas com certeza não menos importante, todos os participantes que se inscreveram nesse Table Topic. A gente viu alguns rostos familiares aqui e a gente fica feliz de verdade pela participação de cada um de vocês. Bom, antes de a gente começar, algumas instruções preliminares, pelo ambiente online. Com relação a perguntas e respostas, o Douglas vai falar um pouco, tem um tempo que a gente combinou para ele falar, depois o Daniel vai falar em seguida. E eu não sei se eu estou indo muito rápido para intérpretes, eu vou tentar ir um pouco mais devagar. Mas depois da apresentação dos dois, a gente vai ter um período para perguntas e respostas. Para evitar problema de conexão, a gente achou por bem que todas as perguntas sejam enviadas via chat, pelo Zoom mesmo. Então, vocês podem ficar à vontade, passa as perguntas, a gente vai selecionar e, à medida do possível, vai tentar responder o máximo possível. Com relação à tradução, como a gente já adiantou aqui, o Daniel ele vai falar inglês, mas só que tem tradução disponível, tradução simultânea, para quem habilitar isso no seu Zoom. Você pode habilitar isso. Tanto, então, a pergunta vai ser enviada pelo chat por você aí, é só você ver o chat embaixo, como também a tradução pode ser habilitada por você. Então, indo agora para o nosso tema é Online Brand Protection. A nossa ideia aqui nesse Table Topic é tirar esse tempo para conversar um pouco, de uma maneira informal, sobre a proteção da propriedade intelectual no ambiente online. Como todos nós sabemos, temos vivido isso, esses últimos meses trouxeram mudanças dramáticas na forma que a gente vive, se relaciona e faz negócio. Houve um aumento acentuado nos arranjos de trabalhos remotos, aplicativos móveis e principalmente no e-commerce. Um aumento muito grande. Na verdade, antes mesmo da pandemia, o e-commerce já estava crescendo exponencialmente. Mas foi interessante que um recente estudo da IBM ele mostrou que a pandemia acelerou a troca dos consumidores para o e-commerce em 5 anos. Só para ter uma ideia, no Brasil, o e-commerce cresceu só no primeiro semestre, agora de 2020, 57% mais do que se comparado com o primeiro semestre de 2019. E já atingiu aproximadamente mais de 20 bilhões em receita de vendas durante a pandemia. Em todas as regiões do Brasil afetadas, o Nordeste do Brasil apresentou o maior crescimento. Interessante, no Nordeste do Brasil, o e-commerce cresceu mais de 60% de vendas online. E diante desses números, a gente tem visto um movimento, talvez vocês tenham acompanhado as notícias recentes, de grandes players do comércio eletrônico investindo maciçamente no Brasil, principalmente no Nordeste, para poder aperfeiçoar os seus canais de negócio, modernizar a sua infraestrutura e serviços, para poderem competir com as empresas brasileiras, que também estão despontando.
A gente vê esse crescimento do e-commerce também nas microempresas e empresas de pequeno porte, tanto clientes nossos como conhecidos, que também têm apostado nessa venda online. E a verdade é que os consumidores estão mudando, os hábitos dos consumidores estão mudando, os nossos hábitos estão mudando. Estava conversando com um amigo meu, a filha dele de 3 anos, ontem isso, falou assim, olha, papai, eu estou querendo essa boneca, compra online para mim. E, na verdade, os nossos hábitos estão mudando e isso tende a se perpetuar para além da pandemia, né? E, com isso, o e-commerce, o comércio eletrônico só tende a continuar crescendo. Bom, existem muitos pontos positivos sobre isso, né? Como nós falamos, o crescimento econômico, investimento de empresas estrangeiras e algumas nacionais que têm também se beneficiado nesse momento, mas, infelizmente, à medida que os canais digitais ganham importância, a gente também tem observado, principalmente nós profissionais da área da propriedade intelectual, um aumento muito grande, significativo na venda de produtos ilícitos na internet e na infração da propriedade intelectual nos mais variados setores, né? Tem um crescimento grande nos chamados black market e no grey market, né? Esse tipo de infração, como nós sabemos, ele desvia negócios, prejudica a integridade e reputação da marca, reduz a satisfação do cliente e acaba levando na redução de vendas e consequente redução de lucros. E o pior de tudo, né, na minha opinião, que dependendo do setor afetado, pode gerar graves prejuízos para a saúde e segurança da população. Bom, nesse cenário, com o aumento de um lado do e-commerce e do outro da infração da propriedade intelectual no universo online, criar uma estratégia de online brand protection, que a gente chama geralmente pelo termo em inglês mesmo, criar uma estratégia eficaz que já era antes extremamente importante, se tornou, na verdade, agora essencial. E é por isso que nós estamos aqui para discutir esse assunto. Então, assim, sem mais delongas, eu vou passar a palavra aqui para o Douglas, que vai falar um pouco da experiência que ele teve na Whirlpool nos últimos anos com isso. Obrigado, Douglas. Obrigado, Yuri. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite mais uma vez. Muito feliz e satisfeito de estar mais um ano aqui com vocês e falar desse tema que eu tenho tanto carinho. A gente tem tido bons resultados, uma experiência excelente na Whirlpool. Então, é um motivo de muita satisfação. Quero cumprimentar o time da BPI, na figura do seu presidente, Luiz Edgar, e, mais uma vez, agradecer e vamos torcer para que a gente tenha um table talk aqui bem rico, bem interessante. Façam perguntas, a gente vai ter um tempo, como o Yuri comentou, no final, para responder essas perguntas de vocês. Fiquem à vontade. Mas, sem mais delongas, então, o que é importante falar, né, quando a gente fala de online brand protection ou intellectual property enforcement, como queiram, né? É muito comum a gente ver esses dois nomes sendo falados na literatura. Embora se possa desenvolver um trabalho semelhante para os demais ativos de propriedade intelectual, como patente, desenhos industriais, modelos de utilidade, o foco principal é com a marca, certo? Mas é importante entender, assim, de início, o que é brand protection, né? A que se destina, o que se pretende com o brand protection. Basicamente, o Yuri pincelou algumas desses outcomes esperados, né? Mas eu queria reforçar alguns aqui que eu acho que são principais. Vou dividir a minha fala em 3 grandes objetivos, né? Seria basicamente como montar um programa de proteção à marca. O segundo, como definir uma estratégia, especialmente envolvendo stakeholders internos. E o terceiro, por fim, a definição de KPIs que possam, ao longo do tempo, medir a eficácia desse programa e entender como é que esse programa se desenvolve. Vou trazer aqui 3 slides no final e até preferir fazer essa exposição de uma forma um pouco mais informal, né? Eu vou usar 3 slides no final para mostrar alguns números. Acho que esses números eles falam por si só e mostram como é possível você rentabilizar um trabalho de brand protection numa empresa multinacional, como é o caso da Whirlpool. Mas eu gostaria muito de me ater aqui apenas ao speech do que ficar preso nos slides. Eu acho que a gente está com uma vida online muito intensa, que já torna as coisas um pouco mais impessoais, né? Acho que ficar preso ao slide também é algo que eu tenho procurado fugir bastante. Então, eu vou me ater a esses 3 grandes objetivos. E o que se pretende, né, quando a gente fala de brand protection? Acho que o primeiro é evitar perda de receita.
né? O Yuri comentou bastante que o mercado online no Brasil ele tem crescido a cada ano. O último número que eu vi recentemente mostrou que só no período da pandemia houve um aumento em alguns segmentos de mais de 50%, né, no tráfego do online em si, das vendas online. Alguns setores, alguns segmentos da economia experimentaram um crescimento até mais exponencial, seja por uma retração da necessidade de consumo, seja por um comportamento mesmo das pessoas, né, aliado a esse novo normal, que as pessoas gostam de dizer, outras pessoas já começaram a pegar até raiva desse termo, né, o novo normal. Eu prefiro simplesmente chamar de nova dinâmica. Acho que a nova dinâmica de consumo, nova dinâmica de relações, e é claro que sim, tem alguns setores da economia que estavam represados e as pessoas passam a ficar mais tempo em casa e, obviamente, passam a se preocupar um pouco mais com os seus eletrodomésticos, com os seus utensílios, né? A televisão me parece que foi o primeiro item de consumo ali que foi rapidamente substituído ou sofreu um upgrade ou estava queimado e foi trocado. Então, a gente sabe que houve sim um aumento significativo no tráfego do consumo online por conta dessa situação que nós vivemos. Então, acho que a primeira delas, com Brand Protection, se busca evitar uma perda de receita. A segunda é, se for feito um trabalho bastante consistente, né, se for feito um trabalho bem feito, você pode promover um aumento dessa receita, né? Você pode transformar essa perda, eventualmente, de receita num incremento de receita em algo um pouco mais orgânico. Em terceiro, eu acho que um aumento significativo na confiança e na segurança do consumidor, tá certo? Como a gente já comentou em algumas situações, ou se fala muito sobre a contrafação, ela não vem simplesmente ligada ao fator financeiro, ao fator econômico, mas ele vem ligado também ao fator de segurança, né? Quem já não ouviu falar dos brinquedinhos ou dos produtos que são comercializados com uma alta taxa de concentração de chumbo ou de outros, né, agentes nocivos à saúde. Se a gente estivesse falando aqui dessa área especificamente, a gente poderia explorar um pouco mais. Como o nosso foco é a marca, é claro que a gente não pode ignorar também o fato de que se você explora produtos ou permite que produtos sejam contrafeitos, a sua marca seja contrafeita, mas ela não garante a mesma qualidade, aquele produto não vem com a mesma qualidade, essa prática tende também a trazer danos significativos para a marca e para o produto de quem de fato investe em pesquisa, desenvolvimento e segurança de produto para colocá-lo de forma segura no mercado. Em quarto lugar, eu traria aqui a necessidade de diminuir a instabilidade também organizacional que é criada quando você se depara com uma situação de contrafação ou de uso indevido dessa marca. Quem trabalha em empresa, quem é em house counsel sabe disso, né? Toda vez que se descobre o uso indevido de uma marca, você precisa mover várias alavancas dentro de uma corporação, você precisa acionar diversos mecanismos. Então, se você não tem um bom programa de brand protection, né, ou desse intellectual property enforcement, aqui na empresa algumas pessoas comentam, né, vira um barata voa, né, parece que a barata começou a voar no meio da sala, todo mundo sai correndo, com quem eu falo com o jurídico, contrata escritório, aí você não tem um escritório já contratado, precisa fazer o screening, tem as questões de compliance que devem ser observadas também, ou seja, importante ter um programa já estabelecido, com regras bem definidas, os atores, um comitê decisório, né, eu acho que é muito importante também se trabalhar com um comitê decisório, a gente vai ver um pouquinho mais para frente por que a importância de se ter esse comitê. E aí, em último lugar, eu diria que é para promover também uma competição mais justa, né? Eu já comentei brevemente sobre a questão do desenvolvimento em P&D. Se gasta muito dinheiro com desenvolvimento de produto e se gasta mais ainda em algumas situações com a promoção de uma marca, né? Sem citar detalhes e sem citar nomes ou marcas específicas aqui, não é o propósito dessa exposição, mas quem trabalha nesse ramo sabe que e muitas vezes se gastam milhões, né, milhares e às vezes até bilhões para você promover e fazer com que a sua marca seja reconhecida ou se torne uma marca de alto renome. Vou falar um pouquinho lá na frente também da importância de se buscar uma marca de alto renome quando isso é possível. Isso, de alguma forma, promove uma competição mais justa, ou seja, você ter um programa de brand protection que, de fato, busque identificar esses agentes infratores e, de fato, promova, né, a retirada desses anúncios ou dessas práticas ou explorações predatórias de forma indevida do mercado, promove uma competição mais justa, né? Acho que esses são os pontos aqui principais que, a meu ver, com base na minha experiência,
um bom programa de online brand protection pode trazer como benefício. É óbvio que a gente não pretende exaurir o tema técnico aqui, né, especialmente pela janela de tempo que nós temos, mas eu acho que algumas dicas e algumas recomendações elas são importantes, né? Como eu comentei no início, para definir aqui um pouco de organização de como a gente vai colocar, acho que o primeiro, então, seria como que se monta um programa, né, de proteção à marca. Em segundo lugar, como que você define essas estratégias dentro desse programa de Online Brand Protection. E, por fim, eu vou mostrar esses 3 slides para vocês, mais para o final, como é que a gente se define KPIs, né, os indicadores de performance, porque um programa de Online Brand Protection, obviamente, requer recursos, sejam recursos financeiros, seja você movendo essas alavancas que eu comentei anteriormente dentro da companhia. Isso tudo leva tempo, gasta dinheiro, né? Você precisa ter pessoas capacitadas, especialistas naquilo que estão fazendo, suportes externos que vão fazer fatalmente com que a empresa tenha que investir, né? Eu não encaro como gasto esse valor, eu encaro realmente como investimento, e daqui a pouco vai ficar claro por que isso é encarado como investimento aqui na Whirlpool. Tem que ser um programa muito bem estruturado para que não se perca tempo e, obviamente, dinheiro e se atinja esses objetivos que eu comentei anteriormente, certo? Vamos falar do primeiro tópico, então, assim, o que seria ou como seria montar um bom programa de Online Brand Protection? Acho que a primeira coisa, e eu já participei de diversos fóruns, algumas palestras, alguns treinamentos, e se fala muito rapidamente, já se quer entrar muito no tema da estruturação, estratégia e como rentabilizar. Mas eu queria dar um passo atrás, até para nivelar o conhecimento, né? Primeiro, se começa com o registro da marca, né? Não se pode falar de Online Brand Protection se você não tem uma marca registrada. Então, a ideia aqui não é trazer uma aula sobre direito marcário, obviamente, mas acho que é importante para nivelar, dizendo o seguinte: qual é a modalidade de marca que você vai proteger? Porque isso vai falar muito sobre a estratégia. Quando você começa a definir a estratégia de brand protection, a forma como você protegeu a sua marca vai estar intimamente ligado a consecução dessa estratégia em si no dia a dia. Então, você vai registrar essa marca como nome nativa, né? Ela vai vir como uma marca mista, uma marca figurativa, porque isso fatalmente vai comprometer a estratégia de busca desses ativos no online, né? Nas mídias sociais, nas redes sociais, mensagens de texto, e-mail marketing e outras formas de comunicação, onde essa contrafação, né? Onde esse uso indevido ela pode ser identificada. Então, é muito importante, quando se estiver desenhando uma estratégia de brand protection, estar de mãos dadas com o departamento jurídico, com as áreas de marketing, e se você tem um escritório de advocacia que te apoia, também trazer esse escritório para ajudar na definição da melhor forma de proteger essa marca, né? Lembrando que isso vai ser determinante aí na hora de você fazer o enforcement desse trabalho. Em segundo lugar, também as classes, né? Já vi em algumas situações uma boa marca, muito bem protegida nos territórios que ela deve ser protegida, mas não respeitando necessariamente as classes mais indicadas de proteção, né? Parece um trabalho trivial, mas faz diferença quando você está executando essa estratégia, especialmente quando essa estratégia inicial falha e você precisa buscar o judiciário para fazer o seu direito enforced, né? Para fazer o seu direito ser reconhecido. Em terceiro lugar, dentro desse tópico, né, da proteção da marca em si, essa é uma marca passível de ser reconhecida como uma marca de alto renome. Nós temos uma experiência relativamente recente, eu tive a satisfação de poder ter ajudado a desenvolver esse processo na Whirlpool, que foi o reconhecimento das marcas Brastemp e Consul, né, com o apoio do escritório externo. Um trabalho brilhante, um trabalho de pesquisa muito bem fundamentado, muito bem desenhado. Eu não sei se é de conhecimento de todos que estão aqui na audiência, mas as marcas Brastemp e Consul usufruem desse status, desse reconhecimento de marcas de alto renome. Isso nos ajuda muito no dia a dia. Por quê? Acabei de falar da necessidade de proteção em classes específicas, né, e na modalidade adequada. Quando você tem uma marca reconhecida como de alto renome, você dispensa a necessidade desse registro em diversas classes, né? Essa marca, por si só, ela já é reconhecida como de alto renome. Então, isso facilita muito o processo. Em quarto lugar, eu acho que o cuidado para não usar essa marca em desacordo com tudo que foi falado até aqui, né? Você tem uma boa proteção, numa modalidade adequada, você escolhe muito bem as classes, você, eventualmente,
detém o alto renome daquela marca, mas você emprega aquela marca de uma forma descasada com a forma como foi protegida, né? Esse cuidado tem que ser tomado também, de novo, quando você não tem sucesso nos notes and takedowns, nos cease and desist letters, você precisa recorrer ao judiciário. A forma como você utiliza aquela marca, ela vai ser determinante também para o sucesso, né? Tomar muito cuidado com a caducidade da marca é um cuidado constante. A marca, eu costumo dizer que é como classificação contábil, inclusive, né? Ela é um ativo intangível, então, como um ativo, ele tem que ser cuidado, né? Ele é passível de sofrer depreciações e tudo mais, então ele tem que ser cuidado, ele tem que ser o tempo todo lapidado. Você não pode simplesmente proteger a marca e ficar esperando os decênios, porque isso pode representar perda de receita, perda de tempo e, no final do dia, quando você tentar fazer o enforcement do uso daquela marca, ela pode não trazer os outcomes que são esperados. Então, você manter essa marca de forma adequada, ela é fundamental. E não esquecer, né, fazer uma vigilância sobre os nomes de domínio. Então, muito se fala da marca, quando você fala de online brand protection, a gente não pode esquecer dos nomes de domínio que hoje, o Yuri comentou, né, fazendo referência novamente no começo, com o crescimento do online, tão ou mais importante às vezes do que uma boa gestão de marca em si é você fazer uma boa gestão dos nomes de domínio, porque é através desses nomes de domínio que a gente vai acessar o conteúdo, os produtos são colocados como uma vitrine, né? Então é importante não esquecer da proteção adequada também dos nomes de domínio. Em segundo lugar, como dentro da montagem dessa estratégia, né, desse programa de proteção à marca, eu chamo de vigilância sobre a forma como essa marca está sendo empregada. Aí sim, aí você começa a definir, por exemplo, como é que eu vou fazer esse monitoramento do mercado sobre o uso indevido da minha marca. Eu vou fazer isso dentro de casa? É uma possibilidade. Se você tiver um time capacitado, se você tiver ferramentas, se você tiver pessoas que entendam, né, do online, como se comportam online e saibam fazer essas buscas e tratar essas buscas de forma adequada, é uma possibilidade. Eu vou dizer que a experiência que nós temos na Ripple, ela inviabiliza isso, porque a quantidade de anúncios, quantidade de produtos que são colocados no mercado por terceiros de forma não autorizada é muito grande. Então, eu teria que ter uma equipe muito, muito grande de pessoas altamente especializadas para fazer isso. E aí tem aquela velha conta, né, do custo-benefício de se manter uma estrutura como essa. As empresas, como todos sabem, não é uma realidade só do setor que eu atuo, de diversos setores da economia, especialmente no ano que nós estamos vivendo, uma tentativa de um enxugamento, mas não um enxugamento a qualquer custo, né? Você tentar encontrar o ponto ótimo entre headcount e especialistas e se manter uma estrutura interna versus externa é uma conta complexa de se fazer. Então, na minha opinião, e pela experiência que nós temos na Whirlpool, não é viável você ter uma equipe interna que faça isso sozinho. Mas se você decidir fazer dentro de casa, eu acho que uma ferramenta importante e que traz bastante benefício, no começo nós fizemos isso, né, e trouxe bastante frutos, é você engajar os próprios colaboradores. Você fazer campanhas internas, né, criar uma espécie de um hotline, você mostrar a importância daquela marca, por que ela é protegida, como está protegida e por que é importante que os colaboradores se envolvam nisso também. Porque imagina, uma empresa que você tem aí 8, 9, 10 mil empregados, imagina que você tem 8, 9, 10 mil pessoas fazendo monitoramento, ainda que de forma indireta para a sua empresa. Não interpretem aqui, por favor, como sendo você transferir para os empregados da companhia uma responsabilidade, né? Não é isso, mas é porque você tem mais pessoas navegando, você tem mais pessoas que, de repente, recebem um e-mail marketing ou estão navegando na rede social e verificam que tem um link supostamente usando aquela marca de forma indevida. Cria um hotline, né? Um site, um link de forma fácil, 2, 3 campos a serem preenchidos. Vocês vão perceber que isso gera bastante volume e traz bastante benefício. E eu acho que o Daniel vai falar sobre isso na sequência, né? E aí eu sou um defensor dessa modalidade. Eu acho que existem ferramentas no mercado hoje. O Daniel vai falar sobre a experiência da empresa que ele representa, mas eu sei que existem outras empresas, né, que também oferecem esse tipo de serviço, que são as ferramentas de automatização desse processo de busca de marcas, né, de plataformas ou de sistemas que possam estar usando de forma indevida. E aí eu acho que tem uma pergunta, que é a pergunta do milhão, que ajuda a direcionar a empresa a ser utilizada, né? Então, por exemplo, essa ferramenta cobre websites, né, o que é óbvio quando a gente está falando do online, mas ela também
faz essa varredura em phishing, né, e-mail phishing. Ela também cobre mensagens de texto, né? O que mais, né? Que a gente poderia colocar aqui dentro dessa pergunta do milhão? Social media, obviamente, estaria incluído aí nessa parte do online. E também se esse provedor de serviço automatizado ele tem a possibilidade de já fazer contato com os provedores de conteúdo. Isso economiza muito tempo, isso economiza muito dinheiro, porque normalmente essas empresas têm contato com Google, com Facebook, com outras plataformas, e se ela tiver a possibilidade de identificar esses infratores e já fazer essa conexão com esses provedores de conteúdo, isso facilita muito a vida de quem está contratando esse serviço, né? Um cuidado que a gente tem também bastante e fica como alerta quando se utiliza serviço automatizado é você setar os parâmetros uma vez quando da contratação desses serviços e ele nunca mais é revisado, né? A gente está vivendo uma sociedade em que os crimes virtuais eles estão crescendo cada vez mais e estão ficando cada vez mais sofisticados. Então, de novo, da mesma forma como se cuida da marca, é importante se cuidar da lapidação desse sistema, de busca, de tempos em tempos, né? Fazer a alimentação desse sistema e uma programação mais assertiva para que, primeiro, venham resultados cada vez mais refinados e mais alinhados à estratégia e aos objetivos da companhia, e mais do que isso, que eles não deixem de capturar essas inovações, infelizmente, maléficas, né? Essas adaptações que os malfeitores acabam fazendo e desenvolvendo para burlar esses sistemas de busca. Acho que esse é primeiro, então, a pergunta do milhão é entender se ela cobre essa vasta gama de todas as mídias, de formas como o uso indevido de marca pode aparecer, e se ela é uma ferramenta que permite essas adaptações, essas lapidações e atualizações de tempos em tempos. Acho que um ponto também dentro desse tópico, né, de como fazer e se decidir fazer por forma automatizada, é tomar muito cuidado com a preservação das provas, né? A gente não pode perder de perspectiva que quando se fala de online brand protection, em algum momento você vai emitir essa notificação e muito da nossa experiência mostra que um percentual bastante considerável dos potenciais infratores fazem aquilo por desconhecimento, né? Quem já não recebeu um contato de um amigo oferecendo uma camisa de uma marca XYZ sendo vendida por 40, 50 reais, né? Alguém já comprou camisa da Lacoste por 50 reais? É de se suspeitar, certo? Porque a gente sabe que não está nessa faixa de preço. Como é que você preserva uma prova como essa, né? Como é que você garante que você consegue demonstrar que aquele direito está sendo infringido? Então, no online é a mesma coisa, tem que se tomar muito cuidado com a preservação da prova. Boa parte desses infratores desconhece que está cometendo uma infração. Então, primeiro, preservar essa prova é importante, mas aí tem um pulo aqui do gato, né, que eu acho que é interessante, nós temos tido essa experiência de forma bastante frutífera, não só notificar, não só constituir essa prova, mas eventualmente oferecer a possibilidade desse potencial infrator dele passar a comercializar o seu produto, a sua peça ou o seu serviço de forma legalizada. É uma forma de você converter aquela potencial perda de receita num incremento de receita. Eu comentei logo acima porque, de fato, existe uma forma de se fazer isso. Às vezes você está falando de uma assistência técnica não autorizada e está vendendo peça falsificada ou peça desviada. Por que não oferecer a possibilidade dele passar a ser um representante oficializado, passar a comercializar suas peças e os seus serviços, né? É óbvio que ele vai passar por todo um treinamento, vai passar por um processo de capacitação, de, vamos dizer, limpeza moral e até mesmo técnica para garantir que ele possa fazer aquilo, mas é uma forma também de você diminuir gastos com despesas processuais ou até mesmo o próprio desgaste de se tentar obter uma decisão e os danos, as perdas e danos apuradas, normalmente elas não são muito altas, então trazer um pouco dessa estratégia, tentar enxergar além, né, do que simplesmente terminar o programa de Brand Protection no Notice and Takedown ou simplesmente no Cease and Desist, acho que isso é o que faz agregar valor para o negócio em si. E aí, sempre pensando em medidas enérgicas, né, seguindo aqui para um programa eficiente, já comentei várias vezes, né, o próprio Notice and Takedown ele tem que ser
muito bem redigido, ele tem que ser muito bem fundamentado. Existe uma controvérsia muito grande no direito americano sobre a questão de copyright, você utilizar as ferramentas de copyright para você fazer notice and takedown em caso de infração de marca, né? Já tem algumas decisões, inclusive da marca CrossFit, recentemente teve uma decisão desfavorável em relação a isso. A ideia não é entrar aqui no mérito técnico da questão, mas acho que você fazer uma boa redação muito bem fundamentada prepara o caminho para que esse programa ele tenha, dentro dessas medidas enérgicas, um bom fundamento e um bom outcome. E o que eu gosto de falar bastante para o pessoal que trabalha comigo e também os escritórios que nos apoiam é: não prometa o que você não vai cumprir, né? Você dizer que vai processar criminalmente, que vai fazer e que vai acontecer, se você não estiver pronto de fato para fazer aquilo, porque senão vocês vão se lembrar, logo no começo da minha fala eu comentei sobre um dos outcomes, é você aumentar a reputação da sua empresa, seja pela qualidade dos produtos, mas acho que a reputação também ela está muito ligada a promessas cumpridas ou promessas não cumpridas, né? Então, uma empresa que promete, notifica todo mundo, diz que vai processar, mas no fim do dia não processa ninguém, cai em descrédito. Então, acho que isso é muito importante, né? Não prometo que não vai cumprir, estabeleça um processo, né, fluido, do começo ao fim, e se for da política e for realmente do desejo de se fazer isso chegar na esfera criminal, inclusive, que se faça de uma forma muito bem calcada, muito bem fundamentada, porque isso fatalmente contribui para a reputação da companhia, daquele produto em si, diante dos seus clientes, fornecedores, consumidores e até mesmo dos seus acionistas, né? Acho que isso é muito interessante. Um cuidado, quando se for tomar medidas mais enérgicas, né, é não bater no amigo. Então, vou trazer um pouco da nossa experiência, é um cuidado que a gente tem. Tem muita assistência técnica, tem muitos parceiros que comercializam os nossos produtos e, às vezes, eles são capturados nesses programas de busca, né? Nenhum programa ele é 100% à prova de falha. Então, tem que quem te provê esse tipo de serviço, quem te provê esse tipo de ferramenta, precisa ser muito bem treinado para entender quem são os amigos que não podem ser, né? A gente não pode bater nesses amigos, precisa entender quem são esses atores. Já aconteceu, né? Já aconteceu situações em que um representante nos liga e fala: acabei de receber essa carta aqui, acabei de receber esse e-mail de vocês, não muito educado, e, poxa, eu tenho um contrato de prestação de serviço, eu tenho um contrato de fornecimento de produtos ou peças, o que isso significa? Então, foi um desvio no processo, a gente rapidamente, né, volta para as bases, faz um setup no sistema, informa o CNPJ, deixa tudo muito bem esclarecido, para que situações como essa não aconteçam. É importante ter isso. E usar, assim, sem moderação, essas aproximações com o Mercado Livre, Americanas.com, Google, Facebook. Esses caras também já estão preparados para isso, eles já sabem como funciona, né? A gente não está falando da virada do milênio ali, de 98 a 2002, em que tudo era muito novo, né? Esses provedores de conteúdo, tinha aquela dúvida, são responsáveis, não são? Se eu recebo um notice and takedown, o que eu faço? Não faço nada, espero uma decisão judicial. Então, hoje existem ferramentas, existem contratos que as empresas podem fazer diretamente com empresas sérias como essas, né, Mercado Livre, como eu comentei, nós temos um case bastante interessante com eles, em que não se discute o mérito, existe um acordo entre as empresas, se eu percebo que existe uma possibilidade de turbação do meu direito relacionado à marca, eu mando uma comunicação, ele retira, mas 100% da responsabilidade por sustentar a veracidade do que eu estou trazendo é da empresa. Então, são mecanismos que funcionam muito bem, eu não deixaria de incluir essa possibilidade dentro de um programa como esse. E aí, por fim, os dois últimos pontos aqui, muito rapidamente, é a definição dessa estratégia de como trabalhar com o brand protection, ela tem que estar muito alinhada com o time de marketing, né? Porque a estratégia de branding em si, ela precisa passar pela jornada do consumidor. Você precisa entender a dor do consumidor, entender como é que ele se comporta dentro da jornada do consumo, para entender como é que a sua marca vai ser protegida e vai ser feito o enforcement de tudo isso ao longo do tempo. Então, essa proximidade com os times de marketing, também com os times de vendas, ela é fundamental para entender os caminhos que, seja o jurídico, ou seja a área responsável ali, técnica, pela condução das atividades ligadas ao brand protection vão seguir, e de forma coerente, né? A comunicação, a mensagem de marketing, ela tem que ser consistente com as ações que vão estar desenhadas dentro desse processo do online brand protection. Não pode haver um descasamento, né? Seja a mais ou seja a menos. Você não pode adotar medidas mais enérgicas do que aquilo que você
protege ou o que se pretende com aquela marca, mas também você não pode vender um sonho, né, uma marca forte, robusta, e que nenhuma medida é tomada, né, você pode até ter um processo definido internamente dentro de casa, mas nenhuma medida é tomada, você não tem indicadores de desempenho, indicadores de performance, e eu imagino que os stakeholders vão identificar que você tem muito mais um custo do que uma oportunidade de transformar aquilo em revenue. Então, esse cuidado ele também é bastante importante. E, por fim, eu vou tomar a liberdade aqui de dividir com vocês, ver se eu consigo dividir aqui a minha tela. Yuri, vocês conseguem enxergar aqui minha tela? Só para confirmar. Conseguimos. Aqui eu começo a falar um pouco de indicadores, né? Nós estamos falando de números reais aqui da Whirlpool. Só para vocês terem uma ideia, né? A gente separa esses indicadores com o objeto do anúncio, então eu estou falando de peças, estou falando de serviços, sempre aqui ano base 2020, que ainda nem terminou. Quando eu falo de peças, até agora foram 6.600 aproximadamente anúncios identificados ou que estão sob análise. Desses 6.600, 341 anúncios foram denunciados, com uma taxa de êxito de 90%. Em serviço, a gente está falando de um pouco menos, né, 951. Serviço é um serviço um pouco mais especializado, uma atividade mais especializada, então é um pouco mais difícil realmente você perceber infrações, mas acontece também. E aí a assertividade ela também é maior, né, ou seja, de 951, 768 foram denunciados, e aqui nós temos uma taxa de sucesso de 80,8%. Eu volto na questão do desconhecimento. Muitos têm desconhecimento do que ocorre. Então, tem um trabalho também de education, mas é óbvio que se dentro desse trabalho de education ou desse oferecimento da oportunidade dele passar a prestar serviço para você, ele continua infringindo, seja porque é mais barato, seja porque, né, tem uma série de implicações que fazem com que essa atividade seja mais rentável para esse infrator, isso vai fatalmente virar uma disputa judicial, e aí sim a nossa taxa de êxito ela é até maior do que a que aparece aqui. Na sequência, eu queria mostrar ainda dentro desse ano, daqueles 6.600 aproximadamente, no primeiro semestre foram um pouco mais da metade, né, com uma taxa de êxito de 91,75. E no segundo semestre tem ainda um número de nodes que estão sendo enviados, com uma taxa um pouco menor, seja por conta da própria dinâmica que a pandemia impôs sobre as atividades. Então, a gente tem experimentado um número de sucesso um pouco menor. E aqui eu acho que o slide que traduz tudo isso que eu estou falando, né? No primeiro semestre de 2020, a gente estava falando de 643 anúncios removidos, o que gerou um valor aproximado de 4,3 milhões, o que seriam os produtos, né, relacionados à perda de receita, o valor desses produtos anunciados. E no segundo semestre eu estou falando de 518 anúncios, né, ainda tem mais quase 3 meses aí pela frente, tem bastante coisa para fazer. Eu sei que tem mais de 10 mil anúncios ainda sendo analisados, então isso fatalmente vai se converter em números aqui mais expressivos, e há uma razão para isso, né? Muita gente perdeu seus empregos, perdeu a renda, está mudando para o online, muita gente montando empresas, e aí qualquer coisa, né? Infelizmente, muito por desconhecimento da legislação, qualquer coisa serve, eu passo a vender aquelas camisas, eu passo a vender peças, eu passo a vender o meu filtro de forma indevida, e isso gera esse volume que eu estou comentando com vocês. E aí eu acho que o ponto principal está aqui embaixo, né? Incremento de receita. A gente tem uma fórmula que foi desenvolvida internamente, né? Quem tiver mais curiosidade, quiser entrar em contato, eu posso disponibilizar, posso discutir um pouco mais em detalhes sobre ela, mas nós conseguimos fazer uns cálculos atuariais e que mostram o seguinte: desses 4,3 mais 3,9, né, que seriam o potencial de perda de receita, eu consigo multiplicar isso por 3 aproximadamente e gerar aproximadamente 3 vezes esse valor em receita, né? Seja pela reputação do produto, seja pela capilaridade ou pelo potencial de conversão que eu tenho dentro desse processo. O que representaria, e nós já auditamos esses números, eles são muito aproximados, o que representaria 24 milhões em termos de receita se eu estiver falando desse universo. Então, fica aqui a dica, ficam aqui esses comentários, né, que eu trouxe para vocês. Fico à disposição para qualquer dúvida que trouxerem, mas essa é uma forma de você medir a efetividade de um programa como esse, que traz números bastante expressivos. Reitero aqui o meu agradecimento e passo a fala para o Yuri. Muito obrigado. Obrigado, Douglas. Os números realmente são impressionantes, né? Principalmente esses valores convertidos com essa fórmula
realmente isso choca um pouco. Imagino que para o pessoal aí seu interno também isso aconteça. Mas vou passar então a fala aqui para o Daniel. Daniel, fica à vontade. Você pode também usar a sua apresentação. Só o seu microfone que está no mudo. All right. Thank you. And good afternoon to everyone. Thank you for inviting me. It's my pleasure to join you for this 40th annual event and conference. I would like to just introduce myself. My name is Daniel Shapiro. I represent a company called Redpoints, which is a Barcelona-based anti-counterfeit brand intelligence solution company. We help brands with counterfeiting, anti-piracy, digital content, social media, and we help them remove infringing product. We use a number of different kinds of technologies to help brands do that. My role in the company is for strategic partnerships. I work very closely with marketplaces such as Amazon, Mercado Libre, eBay, Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, Alibaba. Our company, Redpoints, we have about 700 brands that use our technology, our business, to help them protect their brands. And collectively, our company sends out approximately 150,000 notices of takedown and infringement each month on behalf of our clients. So we're very accustomed to working in a very automated process with marketplaces, social media platforms, standalone websites, e-commerce sites. And this is sort of our strength. And so what I thought I'd do today is share with you a little bit about our company and just one maybe more brief item about myself and my level of expertise. While I'm not an IP lawyer like many of you, I did spend, prior to my time here at Redpoints, I spent 8 years at eBay. I helped eBay create its first global anti-counterfeit brand protection team. I've traveled the world on behalf of eBay, meeting with large brands all over Europe, US, speaking to them about some of the concerns that were on eBay. I've been gone from eBay now a number of years, but certainly at the time, eBay wasn't very good at protecting counterfeits, and we had quite a large problem. And one of the things that intrigued me about joining Redpoints was the e-commerce space is so large today that solving this manually, much like what Douglas said, it is not feasible in the future to protect your brand through manual searches, through in-house team. At some point, you have to deploy a technological solution to this problem. The speed of e-commerce. I'm going to share a screen now, if it's okay with a little presentation. Let's see if I can do it correctly. Doesn't seem to be letting me share. 1 second, please. Let me try it one more time. Well, perhaps I'll talk to you about it because it doesn't seem to let me share. So maybe I'll walk through it unless someone else has the ability to share it. But the information I wanted to share with you is to give you a sense of the counterfeit problem. So in 2018, the International Chamber of Commerce estimated that the size of anti-counterfeiting and anti-piracy, or I should say counterfeiting and piracy, was approximately $1.9 trillion in 2018. And they estimated that by
2022, which of course is now just 2 years away, that the estimated size of of counterfeiting and piracy will reach $4.2 trillion. And I share with you that because it's an astonishing number. However, I actually think we'll hit $4.2 trillion in this next coming year. Because of the pandemic, it's changed the way people shop. People used to have a combination of brick and mortar retail and a little bit of e-commerce. With the pandemic causing so many difficulties for traditional brick and mortar, e-commerce has been the channel for which most people are shopping. And today, the nature of this is significant. I'll share with you also that when I think about the size of e-commerce today, on Amazon.com, which encompasses all of the Amazon properties, Amazon.com, .uk, .de, across the globe, they have today about 4.9 billion items currently listed for sale today on Amazon. eBay has about 1.7 billion items listed for sale on their global eBay properties. I was at a presentation this last fall in fall of 19 with the head of brand protection for Alibaba. And they shared that the Alibaba group, which is Alibaba, AliExpress, 1688, Lazada, Taobao, so forth, that marketplace group today is adding 1 billion items to their site every day. So when I think about the scope and what Douglas was talking about with regards to the challenge of protecting your brand, today somewhere between 1 and 2 billion items are new every day. So if you happen to have Monday off, and today we're all together on Monday, but should we have had Monday off and we had Saturday, Sunday, and Monday off, we'd be about 2 billion items behind in our search for today. Which again is that comment about we're in a position where doing this manually, isn't really possible. And one of the things that I had mentioned previously that drove me to think about leaving eBay and joining Redpoints was they were bringing on board all sorts of interesting technologies that would really begin to make a difference. And I want to share with you, before I go into that a little bit, instead of Redpoints, I'll share with you some other economic indicators. So again, I was just on a webinar. Oh, thank you. Someone was able to share. If you could go to the slide number 4 and we'll start from there. Thank you. So thank you for whoever was able to solve that for me. It's probably an operator error on my part. So thank you, Yuri, for coming to my rescue. So in the second quarter of this year, that is the quarter post the COVID and pandemic issue, we saw the internet, the e-commerce grow at 45% in a single quarter. I think that's similar to the speed in which Yuri mentioned the growth in Brazil in terms of some of the e-commerce growth. But that's enormous. And again, this is a function of brick and mortar not being as available as it once was, and e-commerce being the fastest channel. If I could ask you to go to the next slide. So I wanted to share with you some interesting information we have about our 700 clients. So in our 700 clients, we did an analysis sort of pre-COVID, post-COVID. We've seen an increase in the US. I know this is a little bit US centric, so I apologize for it not being specific to Brazil. But in the US, we have seen a 50% increase in the amount of counterfeits we're taking down on behalf of our brands, which is significant. In Spain, we've seen it as high as 63%. A couple areas of interest that are just, again, may not represent some of your clients or some of the brands, but we've seen a 94% increase in personal care and hair products because, again, a lot of those beauty shops were closed, and so people were doing this at home. We've seen a 110% increase in the amount of counterfeits we're taking down into personal fitness, fitness apparel, fitness exercise equipment. And we've seen, I think Douglas mentioned some of the dangers in toys, but we have seen
an increase of 123% in children's toys and children products and baby goods, which is very alarming. A lot of times we think of counterfeits as a little bit of a faceless crime. If you bought a Louis Vuitton handbag that was counterfeit, who really got hurt? Maybe not Louis Vuitton. You certainly didn't lose an eye from having a counterfeit handbag. But in certain categories, in personal care, children's teething toys, strollers, car seats, the danger of it being counterfeit can be catastrophic in someone's family. So I share this with you just to give you a sense of what's taking place, post sort of pandemic starting in March, at least what we're seeing from, again, our customers. May I ask you for the next slide? And then we just finished a survey of about 2,000 consumers, asking them, what do they think about the upcoming Black Friday as we get ready to shop for the holiday season? What's some of the experiences are people having? So we interviewed about 2,000 people in the US, and the next slide is just, again, quick summary of what we saw. So 65% of the consumers we spoke to are intending to spend more money this year, even given a pandemic and people being unemployed, are going to spend more money online this year. We saw that 70% of the people are going to shop on e-commerce marketplace sites and social media sites. And why this is a specifically concerning spot is when we think about brands having their own e-commerce site. This tells you that while those e-commerce sites are good, marketplaces is where people are comfortable shopping. And I think one of the things that I was going to mention earlier is that one of the things we've also noticed with the pandemic happening at this particular point is that many consumers who used to be traditional brick and mortar consumers have come to e-commerce. They're less sophisticated. They may or may not know what to look for. I have two young children in the 26 and 28-year-old. I guess they're not that young. They're in the tech space in San Francisco, but they've grown up shopping online. They get it. They know what they're doing. They knock it out of the park. I'm a little bit older, 58 years old, and not to suggest that I don't know how to shop e-commerce, but there's a new wave of people shopping e-commerce that don't know the signals to look out for fake websites, fake product online. And so we're buying those products and we're disappointed. So the next button on here says that 26% of the people who have purchased last year during Black Friday, so 25%, bought counterfeit goods, which is, again, I would have thought it would be around 4 or 5%. 25%, 26% is huge. This next statistic is very, very important. 25% of the people who buy a counterfeit think the brands are responsible for this happening. They don't think it's Amazon's fault. They don't think it's Mercado Libre's fault. They think it's the brand's fault. And the difficulty this has is it can not only impact the revenue of a brand, but it can impact the reputation of a brand, which is why sometimes I think brands who, I know brands are struggling trying to figure out, as Douglas mentioned, their intellectual property, their brand protection strategy. But waiting too long could cost you brand damage and brand reputation that is significant, and that'll go on for years to come. The last statistic on here I wanted to just share with you that 40% of the people tend to call up and complain to the brand. So if you bought a fake pair of Nike sneakers and they turn out to be fake and you thought they were real, you called 1-800-Nike. You don't call the marketplace, Amazon. You don't call eBay. You call and you hold the brand accountable. And now brands are taking, now when we talk about revenue and lost sales, now we're talking about incoming customer service calls, contact centers. They're very expensive to have someone answer the phone. Then you give someone maybe a return authorization to send back the defective because they're claiming it was, a defective item. They ship it to your warehouse staff opens it up and says, we're not going to repair this, it's counterfeit. So now the customer service people have to call the brand back and say, hey,
hey, excuse me, call the consumer back and say, hey, consumer, we're unable to take this return because it's not an official product. And oftentimes the consumers get so angry, they think it's poor customer service. They go onto your Facebook page, your own website, and they leave a negative review saying that you have the worst customer service. You do not stand behind your brand. I'll never buy this brand again. And so when I think about, the impact of revenue, I also think about the impact of the reputation, which it may be in some cases more important than the revenue. And I think both Douglas and Yuri mentioned about revenue, and one of the things that comes to my mind is in this tough economic environment that we find ourselves in, this is not the year nor next year to share 5%, 10% of your revenue with a counterfeiter because they're out there. When we had some customers who ran out of inventory because the pandemic hit China first, and they had a great business going, except that they hadn't had any shipments come into the US since late December, since early December. And now they had run out of inventory, but we still saw enormous amounts of counterfeit goods being put on marketplaces. And so while the official product may have been delayed due to the COVID in China, the counterfeit product was not delayed. The counterfeit manufacturers had the people working in lousy conditions, even under coronavirus, and they were still producing counterfeit goods. And when I shared with you earlier about cosmetics or hair products or baby goods being produced, that was because we had kids staying home with their families, people having to do their own hair care, and counterfeiters spun on a spot and were producing those kinds of goods, even if yesterday they weren't producing those kinds of goods. That's how fast it works. May I ask you to go to the next slide? So I'll share with you a little bit about RedPoints. And RedPoints is, as I mentioned, an online brand intelligence solution. There are other people who do this out there in the industry, but today, as I mentioned, the size and scope, there may be some real valid reasons. May I ask you to go to the next slide? So from a brand intelligence platform, I mentioned at the beginning, we work on both anti-counterfeit, which is our brand protection, anti-piracy, which is, of course, the digital sale of counterfeit product, whether it's in gaming, whether it's splitting codes, whether it's movies, television shows. We manage about, I think, 23 football or soccer clubs in Europe and US. We help them with their digital and pirated television releases. We actually manage their YouTube channel, where people have created fake fan clubs and begun to monetize revenue on a YouTube channel or on a Facebook channel. And so in those cases, we'll go to those fan channels and we will either take them down, or in some cases, because it's a football club or a soccer club, they'd like the fan club to stay. So what we do is we remonetize the channel back to the football club, to the soccer club. We allow the fan club to stay up, but we don't allow them to make money on it. The money has to go back to the original club. And then we also monitor sort of the white market, the authorized sellers and unauthorized sellers in the gray market. And one of the things I think that Douglas mentioned that was really critical, and I'll mention it here, maybe the next slide I'll mention it, if I could ask you to push forward one slide. So where we excel is in the automation. Although we have some great intellectual property experts in-house and we have some good analysts, what we're known for in our ability is through automation. So Douglas mentioned keywords. When you're searching marketplaces, and as I described, a marketplace today with billions of items, counterfeit organized crime people are always changing the key words. So what we do is we use machine learning algorithms. So we'll notice misspellings. Maybe they put only one T in Louis Vuitton. Maybe they put a
a number 0 in the word Louis Vuitton. Instead of an O, they replace it with a 0. So if it's a spelling, it's no longer Louis Vuitton. But we are continually looking for spelling differences. We're looking for all sorts of circumventions. So we may start often with a brand where we might get 5 or 6 or 10 great keywords. And within 3 to 6 months, we might have 300 or 400 generated keywords, because again, we're watching all these listings. We're looking to understand how that happens. And we're also able to take blacklisted sellers, people that we identify as known as bad sellers, and we can identify them across multiple platforms. We also use a seller clustering tool where we identify a seller on Alibaba and a seller on Mercado Libre and someone with a social media Facebook page, and we can connect that we think all 3 of them are the same person for a number of characteristics. It could be a WhatsApp number. We're able to take a WhatsApp number that's in a photograph, scrape it with an OCR technology, pull out the data, and actually have the number. We use those to link email addresses. We can actually even start to look for photos. Maybe they're all using the same photo. Maybe they're using different words or similar words on all 3 platforms. So we can cluster those to help brands figure out a strategy. And one of the things we do is we're scanning millions of items today. We have our technology goes out and scans over, I don't know, maybe 300 marketplaces every day, once a day, every 24 hours, finding new listings. Once we bring in those new listings, we then monitor those listings every 8 hours on the platforms we found them to see if they change, to see if maybe someone changes the price, adds more pictures. But we monitor those. And that way, when we go to send notice and takedown, I mentioned earlier, we send out about 150,000 notice and takedowns every month. We're able to see when the URL of that listing is actually down. And that's how we know we're effective in solving the problems of each brand. And I'll just give you, I think lastly, maybe, may I ask you to advance the slide? I'll give you a quick story of RedPoints and what intrigued me and what made me make a decision to leave a great marketplace like eBay, one in which I enjoyed my time there. But let me share with you a little bit of our story. So our company, if you go to the next slide, Yuri, was created in 2014 by our CEO, Laura Ukasuri. And with that, we had 15 clients. We had 5 or 6 people. We got an investment in 2016. We got a second investment in 2017. Then the next slide, we had our third investment coming up in 2019 with a company called Summit Partners. We opened up an office here in Salt Lake City where I'm located. So today our company has headquartered in Barcelona, Spain. We have an office in New York City, an office in Salt Lake City. And now in 2020, we added an office in Beijing, China. And so today we're around 250 employees. We have about 100 of those 250 employees are engineers building our technology. We're very, very invested in it. When I joined the company just prior to 2018, we were at about 168 customers, and now we're over 700 plus customers. So it's been a fast journey. We're growing today somewhere around 25 to 40 new customers are hiring RedPoints to help them with their brand protection solution. We're working across the globe in every country. We scan sites in all sorts of languages, whether it's in Korean, in Flipkart in India, Jumia in Africa, all throughout Europe, US, Mercado Libre. We do a lot of work with them. Being in Spain, we work closely with them on a couple of other key projects. But anyway, that's the story of RedPoints. I'm sorry if I took up too much time, but I just wanted to share with you a little bit about how we think about counterfeits and how we think about what tomorrow looks like in counterfeits. So hopefully that was interesting and helpful. And with that, Yuri, I'll turn it back to you. Obrigado, Daniel. Realmente os números são impressionantes também, a estatística que você falou.
Obrigado por dividir isso com a gente. Bom, eu já tenho algumas perguntas aqui e vou convidar nos minutos finais que a gente tem aqueles que estão participando para enviarem pelo chat as perguntas que eventualmente vocês tiverem. Tem uma aqui que é do Luiz Edgar, nosso presidente, para o Douglas. Douglas, como o jurídico interno pode agregar ou agrega valor na construção da estratégia de brand protection? Obrigado, Luiz. Bom, eu acho que eu falei um pouco sobre essa atuação ali no meio da minha fala, né? Mas eu acho que eu pontuaria três quesitos assim que demonstram que o jurídico está fazendo um trabalho bastante efetivo. Acho que o primeiro é fazer essa ponte com o time de marketing, o time de vendas, para entender de que produto a gente está falando, né? Que consumidor eu estou falando, que tipo de comportamento ele tem, entender a jornada do consumo e traduzir isso na estratégia de proteção da marca. Esse é o primeiro ponto. Segundo, com essa estratégia de proteção da marca em mãos, entender como é que você vai para o campo, né? E aí, para entender como você vai para o campo, na minha opinião, dentro daquela decisão de não ter um time interno que faça esse trabalho, acho que ter um bom escritório de advocacia especializado em propriedade intelectual, né? A gente vê muitos escritórios muito bons, processualistas, com excelentes profissionais, mas que não são especializados em propriedade intelectual. Eu acho que isso é mandatório, né? Você não pode, muito embora o final do processo de definição da estratégia de brand protection ele possa culminar com uma demanda judicial, você não pode se esquecer do direito material, né? O direito processual ele é importante, mas o direito material, nesse caso, ele é mais importante do que o direito processual. Então, ter excelentes profissionais da propriedade intelectual que entendam de marca, que entendam da sistemática da proteção e do enforcement ligado à marca, ele é fundamental. Não vou nem falar de judiciário, né, porque eu acho que esse daria um outro painel, né, de algumas horas, inclusive, né, como treinar os juízes, como ensinar a propriedade intelectual para o juiz, acho que isso é fundamental também, mas eu focaria nesse ponto. Então, acho que o jurídico, ele agrega valor fazendo essa intermediação, fazendo essa ponte do entendimento do negócio para aquilo que é o final, né, da cadeia, e aí no meio dessa cadeia passa obrigatoriamente por ter bons parceiros, como um bom escritório de advocacia especialista em propriedade intelectual. Perfeito, Douglas. Muito bom. E nesse ponto, eu até lembrei de uma questão que a gente enfrentou recentemente com relação aos purificadores da marca Brastemp, né, que são purificadores que não são e não podem ser vendidos, né, disponibilizados para compra, mas que apareceram sendo vendidos aí em vários sites e marketplaces. E foi legal porque o jurídico interno de vocês foi muito eficiente para, primeiro, amarrar bem um contrato de locação de bem imóvel, né? Um contrato que tenha cláusulas que pudessem nos ajudar no enforcement e também para poder discutir o que você falou, uma estratégia, um direito material bem forte para a gente poder fazer os takedowns, porque não adianta só a gente falar para o Daniel lá, Daniel, tira para a gente, faz o takedown, a gente precisa, às vezes, ajudar a construir essa base legal, e nesse caso foi até com alguns dispositivos do Código Penal que a gente pôde fazer isso e conseguir o êxito, nesse caso, dos purificadores de água, né? Verdade, bom, esse caso foi bem interessante e até porque a própria figura, né, comercial, ela não guardava proteção legal, né, não tinha uma proteção legal específica para ela, a gente teve que construir realmente a estratégia ali contratual para garantir esse outcome, foi muito bacana, bem lembrado. Exatamente. Bom, e aqui eu tenho mais uma pergunta para você, Douglas. Como medir a efetividade da estratégia de brand protection? Eu acho que você já falou, meio en passant lá na sua apresentação, mas segue aí a pergunta. Legal, já falei mesmo, acho que o último slide ele fala por si, né, Yuri? Obrigado pela pergunta, mas eu acho que o último slide fala por si. Eu acho que a maior forma de você medir a efetividade de um trabalho como esse, primeiro, índice de efetividade, né? Precisa medir esse índice de efetividade e entender, analisar os números, né? O número por si só, ele não serve para nada, ele tem que ser trabalhado, você precisa interpretar esse número.
qual que é o índice de efetividade, a ferramenta está bem parametrizada, o Daniel falou muito sobre isso, né, tem alguns truques ali dentro da ferramenta que você, né, como é que você identifica um Louis Vuitton com essas variantes, né, com esses truques ali na nomenclatura. Então, entender, poxa, será que eu estou buscando a forma certa? Será que eu estou... qual que é o meu índice de assertividade nessa busca? E mais do que isso, a busca aparece, mas o que eu faço com ela e qual que é o índice de sucesso, seja no Cease and Desist, seja no Notice and Takedown, e fazer esses ajustes de tempos em tempos. Mas no final da cadeia, os números, né, traduzidos em cifras, é o que vão dar o tom, ou seja, você tem uma alta efetividade desse trabalho e aquilo, você consegue facilmente transformar aquilo em revenue, né? Você consegue transformar aquilo eventualmente em receita, consegue fazer uma boa conversão desses números e, de fato, vender produtos que sejam originais e isso, obviamente, aumenta a receita para a companhia. Acho que esse é o maior indicador. Perfeito, Douglas. A gente tem uma pergunta aqui agora do Ricardo Vieira de Mello para o Daniel. Daniel, o que um titular pode fazer para proteger a sua propriedade intelectual e trabalhar com os marketplaces e plataformas de mídia social? Se precisar, eu repito. Sure. Nope, I've got it. Thank you. So patents are tricky, obviously. When we help brands on marketplaces, social media platforms, standalone websites, we typically tend to be looking for trademark violations, copyright violations. Today, copyright is global. We can take down photos that are come from a brand's website on any marketplace anywhere around the world quite easily. On the flip side, to answer the question directly, patents are more challenging. Today, companies like my old company, eBay, they won't touch patents, utility patents. Design patents a little bit more, we're seeing a lot more progress. Many sites in Europe, Latin America will now deal with design patents. And so if it's a design patent issue, we are becoming more and more effective. I think about like the AirPods from Apple. They've designed patented this item for the shape of the item, the case, and the shape of the AirPods inside the case. Today, you can be successful in removing an item that doesn't say Apple, doesn't say AirPod, rather just Bluetooth earbuds, but it's this look, this design, this shape. We can take those down in many marketplaces. Again, some are struggling. Amazon has created the very first patent review process. Many times inside a utility patent, the technology of the patent is not visible. It's inside the product. It's not able to be seen. So they have a utility review process where it's been very, very successful for a number of our clients that are using the Amazon patent utility review process. You can sign up for it yourself, or you can sign up to it, through a provider like ourselves. But it has been effective on Amazon. Very few other platforms have addressed this utility patent issue, and so today, utility patents, I would say you're probably going to have to get outside counsel and test purchase one of those items, have it evaluated by a party who can evaluate whether or not the patent is being violated, and then you'll have to take legal action on your own and get the seller's information from the platform. Perfeito. Obrigado, Daniel. O Ricardo também está te agradecendo aqui. O Luiz acabou de passar uma outra pergunta bem interessante para o Douglas também. O Douglas, se a proporção de infrações online verificadas no Brasil, em outros países onde a Whirlpool tenha vendas importantes, é mais ou menos a mesma, ou algum país se destaca mais nesse quesito? Quanto ao número de infrações, Douglas. Talvez seja uma pergunta difícil, né? Não sei se você tem acesso a todos os dados agora atuais, mas segue aí a pergunta. Obrigado, Yuri. Tenho sim, não vou ter de cabeça na vírgula aqui, obviamente, mas eu acho que o que a pergunta objetiva é entender os líderes, né? E infelizmente a gente lidera, vou colocar como América Latina para não ficar tão feio para o Brasil, mas a gente lidera como América Latina como região mais
infratora. Eu vou pedir para o Daniel também me confirmar essa informação, assim, até para a gente ter um comparativo, né, de outros segmentos, de outras áreas, mas, infelizmente, a América Latina lidera esse ranking de infração de marca, assim. A gente tem tido bastante trabalho aqui na região. Mas isso não significa que em outras regiões, próprios Estados Unidos, Europa, né, isso não aconteça. Acontece sim, os números são bem expressivos, mas, infelizmente, nós somos líderes. Tá ótimo. Daniel, se quiser comentar. Yeah, I would add, Douglas, to your answer. Today, there are so many marketplaces. Mercado Libre, we've seen an increase, obviously, as a marketplace, social media, and Facebook, et cetera, in Latin America for sure. We have seen a similar increase in the US. One of the things that we've seen the biggest increase is in Indonesia and Malaysian websites. There are a number of marketplaces today that are selling large quantities. So it's one thing if you find an item on Mercado Libre or on eBay in Latin America, or eBay in the US, where someone has a quantity of one or two. We see these marketplaces where people have quantity, or at least they suggest they have the ability to make 1 to 10,000, per order, or they have had multiple transactions because they sell in units of 500. And when someone sells in units of 500, you might guess that they're not buying it personally. They're buying it to sell. And what we're seeing today, our biggest trend to answer this question, is people buy large quantities of product from some of these Indonesian marketplaces. They bring it into their home country and they list it on sites that are more reputable, like an Amazon, like a Mercado Libre, like an eBay, because those are trusted marketplaces. They have processes for returns and so forth. And so they hide in plain sight. They get this product that is clearly counterfeit and illegal, and then bring it in and sell it on what I'll call more trusted marketplaces or social media sites. I don't know if that answers your question, but that is the trend that we're seeing as it affects countries like Brazil and countries across Latin America. Ótimo. Obrigado, Daniel. Obrigado, Douglas. Bom, e a gente vai estar chegando aqui no final do nosso tempo. A gente tem mais uma pergunta aqui enviada e eu vou abrir para os dois responderem, para o Douglas e para o Daniel. Qual é o maior desafio na implementação de uma estratégia de online brand protection, na opinião de vocês? Go ahead, Daniel. Feel free. Oh, okay. Yeah. The greatest challenge, I don't think it should be a challenge for brands today. We work with a number of law firms that represent brands, and we can work with the law firm or we can work directly with the brand. But today, I would suggest that brand protection become a mandatory piece of your business. In the early days, email security, being breached by data breaches has become obviously paramount. Companies spend a lot of money. But I think the damage that counterfeiting and intellectual property challenges today should be a mandatory cost for brands. I think the one challenge would be this, which is making sure, I think Douglas mentioned it when he was describing his processes, but having an intellectual property portfolio that allows you to protect your brand. Too many brands register their trademark in the country they're at and the country they live in. And today it's a global problem. And you really need to think about how you create enough, budget to make sure that your intellectual portfolio is robust. It covers you on a broad scale. Because if you've done that, then implementing a brand protection strategy from at that point forward, much easier. So that would be, I would say, is making sure your intellectual portfolio is robust, registered, and ready to go. Perfeito. Douglas, alguma palavra final? Sim, eu acho que o Daniel trouxe uma perspectiva mais holística da coisa, né? Mas eu acho que o grande desafio é conhecimento, né?
eu dei um exemplo na minha fala das camisas, né? Mas isso se traduz para qualquer artigo protegido por marca. E o Daniel comentou que a pessoa compra um Nike contrafeito, né? Não original, e a pessoa vai ligar para a Nike. Infelizmente, no Brasil, isso não acontece, né? Normalmente, a pessoa compra o tênis contrafeito, ele sabe que é mais barato, ele sabe que um tênis custa R$ 799 na loja e ele pagou 130, 150. Ele sabe que aquele produto não é original, então dificilmente ele vai ligar para a Nike. Muito obviamente acontece por má fé, mas eu acredito que a grande maioria das situações envolvendo contrafação de marca é por falta de conhecimento mesmo. Já me deparei com muitas situações em que as pessoas acreditam no que estão fazendo, acreditam no que estão vendendo ou estão comprando, porque aquilo não representa crime ou não representa nenhum ilícito civil, né? Então, eu acho que o conhecimento da propriedade intelectual ele é fundamental para a gente combater essa situação. É claro que tem uma questão cultural também, né, que a gente precisa combater também todos os dias, mas para mim, conhecimento da matéria de propriedade intelectual é fundamental para a gente começar a construir uma sociedade que entenda que as empresas investem em P&D, precisam proteger os seus ativos e você comprar um produto original não é simplesmente uma questão de pagar mais barato ou pagar mais caro. É claro que o governo pode dar uma força aqui para a gente, né, baixando um pouco os tributos, acho que tem uma série de mecanismos, uma série de alavancas que a gente precisa mover para chegar no ponto ótimo, né? E talvez um dia poder dizer o que o Daniel disse, que é a pessoa comprar um produto contrafeito e ligar para a Nike ou ligar para a Apple porque aquele produto não é original. Quem sabe um dia a gente chega lá. Muito bom. A conversa está muito boa e a gente recebeu outras perguntas muito interessantes. Eu não sei se... Yuri, desculpa te interromper, até fugindo um pouquinho aqui do nosso tema, eu tenho uma curiosidade já antiga para perguntar ao Douglas, que é se há por parte da tua empresa, Douglas, um incômodo quando as pessoas se referem, usam aquela conhecida expressão no Brasil, talvez o Daniel não conheça, quando se referem, aquele carro é uma Brastemp, aquela televisão é uma Brastemp. Se isso é um incômodo, vocês encaram isso como um incômodo ou como um elogio? Obrigado, Luiz. Zero incômodo. É um elogio, a gente fica muito feliz em ouvir isso, até porque, tecnicamente falando, isso não representa diluição da marca, né? Ninguém vê uma geladeira do concorrente e fala, vou ali, abra a Brastemp, né? Não, ou é Brastemp, ou é X, ou é Y, ou é Z. Então, não ocorre a diluição da marca nesse caso. Para nós é um elogio, é um sinônimo de qualidade. Eu acho que representa muito bem o que a empresa faz em termos de investimento, né, de cuidado com o consumidor, e isso não é construído da noite para o dia. Então, um pouco do que eu falei aqui sobre a estratégia do Brand Protection vem de muitos anos, né? A Brastemp, no caso, a Whirlpool faz isso durante muitas décadas, há muito tempo se investe na marca, há muito tempo se investe na qualidade dos produtos, e no Brasil, talvez a gente tenha que explicar para o Daniel aqui, eu posso explicar para ele offline em inglês, mas Brastemp no Brasil é sinônimo de qualidade. Guess what? É muito tempo de investimento, muitos anos e muito dinheiro em cima disso. Não incomoda, muito pelo contrário. Verdade. Tem a frase, não é bem uma Brastemp, mas... Né? Mas, enfim. Mas é isso aí. Bom, queria pedir desculpa para as perguntas que não foram respondidas por conta do nosso tempo. A gente está bem cravado no horário, mas agradecer mais uma vez aos palestrantes, Daniel, Douglas, mais uma vez também aos participantes por terem tirado esse tempo para estar conosco, e uma boa tarde para todos. E um bom resto de conferência. Boa tarde, muito obrigado. Thank you. Um abraço.